vamos falar aqui de outra coisa agora, que eu vou fazer uma alusão só de passagem. Peço que o não entendimento por parte de vocês de algum conceito suscite uma pergunta ou uma objeção, tá? Então, que é o conceito de primeiro motor imóvel de Aristóteles. Eu não vou pegar em toda a sua amplitude metafísica, senão isso aqui dá um curso inteiro. Vou só mostrar o mecanismo pelo qual Aristóteles chega à conclusão, um dos mecanismos e uma das premissas pela qual Aristóteles chega à conclusão de que, dentre todos os entes, há um primeiro. Há um primeiro que é absolutamente imóvel, que é absolutamente sem mescla de potência, ou seja, é ato puro. Todos nós aqui temos mescla de potência, certo? Eu tenho várias possibilidades que trago comigo, né? E assim todos os demais entes, né? Quanto mais material for a forma do ente, mais a possibilidade de mudança é externa, né? Essa mesa, justamente por não ter princípios imateriais de movimento, ela só pode movimentar-se por causas externas. Então, nesta metafísica aristotélica, a conclusão, o arco final dela, que é o livro 12 da metafísica, aconselho a todos passarem pelo livro 12, nem que seja, se não quiserem ler a metafísica inteira por achar árido, às vezes assim a pessoa não tem a vocação para aquele tipo de leitura, mas o livro 12, número 7, é o livro que Aristóteles, depois de ter demonstrado que é necessário haver o primeiro motor imóvel, ele distingue algumas das suas características, né? Primeiro, esse primeiro motor imóvel é uma inteligência. Segundo, é imaterial. Segundo, se ele pensa em algo, ele é pensamento de pensamento. E esse pensar é um pensar sobre o sumo mais excelente que é ele mesmo, né? Para Aristóteles, se esse Deus, primeiro motor imóvel, pensasse qualquer coisa que não fosse ele mesmo, ele se degradaria ontologicamente. E usa como argumento indicador disso, não é uma prova neste caso, o fato de que há coisas que nós não devemos saber, é melhor não saber. Isso é um fato, né? Passar por certos traumas pode deixar ressonâncias por toda a nossa vida, né? Qualquer um aqui já teve a experiência de algum drama humano, de alguma dor, de alguma tristeza, e isso muitas vezes nos acompanha por toda uma trajetória de vida, e às vezes é difícil nos vermos livres. É isso que Aristóteles está querendo dizer quando afirma que há coisa em que não devemos pensar. Só que ele aplica isso ao primeiro motor imóvel. Então ele diz várias coisas maravilhosas, ele suma bondade, ele é puro prazer, porque está na contemplação. A contemplação é o ato mais nobre de uma inteligência, e portanto ele, por contemplar o objeto mais nobre, ele é um gozo autocontemplativo, né? Então, há várias aporias nesse conceito de primeiro motor imóvel que eu não vou abordar porque não é o foco, tá? Eu vou dar um indicador de como ele chega a esse conceito, tá? É um dos caminhos, né? E vai passar pelo conceito de movimento. Vocês estão lembrados aqui no primeiro ou no segundo encontro que eu disse que o movimento para Aristóteles não é meramente um movimento local. Há 6 tipos de movimento em 4 categorias. Eu vou repetir só para refrescar a nossa memória. Com relação à substância, acontece um movimento de geração e corrupção. As substâncias se geram e se corrompem, nesta ordem de coisas que são. São 2 movimentos. Com relação à substância, geração e corrupção. Com relação à quantidade, aumento e diminuição, né? Ou seja, eu disse aqui ainda há pouco que todas as outras categorias são acidentes da substância, né? Eu posso ter mais ou menos matéria e isso não me muda substancialmente. Posso ser mais ou menos gozo, etc. E isso não me muda substancialmente. Então já temos 4 movimentos, hein? Com relação à substância, geração e corrupção. Com relação à quantidade, aumento e diminuição. Mais 2 pares, mais um par de movimentos. Com relação à qualidade. Não. Alteração. Com relação à qualidade. Diga, Vitor. Não, por favor. Eu quero intervenções. Assim você me deixa um ente triste, rapaz. Alguém disse aqui ainda há pouco que
esse intervalo era muito importante, porque eles estavam entes com a bexiga cheia e precisavam dar vazão. Com relação, recapitulando, com relação à substância, geração e corrupção, com relação à quantidade, aumento e diminuição, com relação à qualidade, alteração, e com relação ao lugar, translação. São 6 movimentos, né? Então, todos os entes, que são aquilo que tem ser, aquilo que há, em algum momento de sua trajetória entitativa, se geraram e se corromperam, aumentaram ou diminuíram, tiveram esta ou aquela forma ou aquela qualidade, né? E pode ser que tenham passado de um lugar a outro. Este é um movimento em sua dimensão metafísica. Mas, eis a pergunta fundamental. O movimento, segundo Aristóteles, é eterno, ele não para, né? Porque se houvesse ruptura no movimento, haveria um momento em que nada houve. Então, para Aristóteles, o movimento é eterno, circular e eterno. Como é que nós explicamos, ao contemplar a natureza, a realidade, as coisas artificiais, como é possível explicar o movimento atual? Se todo movimento tem 3 características, eu também anotei isso aqui naquele flipchart em algum momento. Quais são as 3 características do movimento? Primeiro, é ato de um motor. Toda vez que algo se movimenta, há um motor desse movimento, né? É ato do movido, ou seja, daquele que se está movimentando, e tendência a um fim. Todo movimento, nesta ordem de coisas que são, tem essa tríplice perspectiva: ato do motor, ato do movente, e tendência do movido e tendência ao fim. Por que isto é assim? Simplesmente porque nenhum ente pode ser a causa de si mesmo. Ou seja, eu não me movimentei para ser o que sou por mim mesmo. Eu tive que ter uma causa extrínseca a mim, né? Que foi o consórcio, eu até brinquei aqui, né? Uma conjunção de luxúrias vadias entre meus pais, né? Depois, e que me causou. Então, em tudo que há, nós vemos essa tríplice realidade de movimento. Algo vem a ser, não era antes, algo tende a um determinado fim. No caso dos entes compostos de matéria e forma, a matéria, como é princípio de corruptibilidade, ela tende a ir se destruindo naturalmente, né? E a forma vai se desfazendo. Se a matéria se destrói, um determinado ente de uma maneira absoluta, aquela forma que é o invólucro da matéria também se transforma em outra coisa. Então, dado um movimento com estas características, como é possível haver movimento? Esta é a pergunta. Qual é a causa de todo o movimento? Eu posso ser a causa do movimento na ordem do ser de gerar o meu filho. Agora, qual é a causa do movimento? Se o movimento é eterno, já que isso é uma premissa aristotélica, o movimento é eterno, porque sempre houve algo. Se não houvesse algo, não haveria nada. Por quê? O nada pode gerar. Então, é um teorema metafísico. Nada pode causar. Se houvesse um nada absoluto, se interpusesse nesta ordem o nada absoluto, nada mais seria. Portanto, ele é formalmente absoluto. É impossível. O nada absoluto é impossível, porque nada mais poderia gerar. E se tivesse havido um nada absoluto em algum momento, nada teria sido. E nós não estaríamos agora aqui.